Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje, dia 9 de fevereiro de 2023, uma live especial, muito legal. Tenho certeza absoluta de quem vai acompanhar agora ou quem vai nos assistir depois vai gostar bastante. Nós vamos fazer um esquenta para o FPPC 2023. Estou vendo aqui já muita gente chegando. Meu caríssimo professor Fabrício, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela audiência. Estou vendo aqui Otto, mais quem? Hoje à noite vamos receber aqui, na verdade vamos ter um bate-papo. Eu e meu grande amigo Marco, a quem eu tenho a honra de ser secretário, de ser secretariado por ele no grupo de execução do FPPC. A gente vai falar bastante sobre isso. E também Marcelo Mazola e nossa queríssima Renata vão também conversar conosco aqui sobre o FPPC. Vamos tirar dúvidas, vamos trocar ideias, vamos lembrar de algumas causas interessantes sobre os eventos que já se sucederam. Vai ser muito legal. Vamos lá, Marco está por aqui, já vou chamá-lo para nos brindar com a sua presença. Só um minutinho, pessoal, vamos ver se vai dar certo. Estamos chegando. Stephanie está por aí. Legal te ver por aí. Obrigado. Olá, meu amigo, tudo bem? Tudo bem? Tá me escutando bem? Estou escutando. Você me escuta bem também? Tá bem, maravilha. Seu som tá bom, sua imagem tá boa. Perfeito. Renata está entrando Então, aí também para a gente iniciar. E o professor Mazola entra com uns 15 minutinhos de atraso, né? Conforme ele já tinha nos avisado. ele tem prazo impróprio, né? Ele é quase um magistrado já, né? É Tá todo isso. dia no Supremo, já tem É, prazo impróprio, né? É isso aí. exatamente. Exatamente. Fica só atento aí para o pedido de ingresso de Renata Tá, ou você solicitar o ingresso dela, que ela já tá. tá Eu não ingressando. vi se ela já entrou na live. Você viu se ela já entrou por aqui? Acho que ainda não. Tô vendo aqui. Entrou Me fala agora, se entrou você agora. entrou. Vamos lá. Aqui, já vi. Mandei aqui uma cena para ela. Bora lá. Vamos ver. Aí, Bora. vai dar. Olá, boa noite, professor É, Márcio. tudo bem, Tudo bom, meu Renato? amigo? Tudo bom, tudo bom. E aí, Marco? Agora sim, daqui a pouquinho Marco e Marcelo chega por aí, mas acho que a gente já pode começar a trocar uma ideia, né? Essa ideia que a gente teve de fazer um esquenta para o FPPC, que vai ser agora em março, em Brasília, mais uma vez. Então, a gente quer não só, claro, desde logo reforçar o convite para todo mundo para participar desse evento, mas também explicar como funciona o FPPC, porque ele é muito diferente, né, Marco e Renato, dos eventos que a gente está acostumado a participar, né? Eu tenho recebido algumas mensagens, principalmente de alunos que acabaram de se formar ou estão prestes a se formar, perguntando, mas como é que vão ser as palestras? Como é que a gente pode fazer pergunta? Que horas que vai ter o debate? Enfim, nada disso, né, gente? Nada disso acontece no FPPC. Então, vamos explicar para o pessoal como é que funciona. Mas eu queria, para começar, primeiro agradecer Marco desde logo, porque não só comprou a ideia, como tocou para frente, e também Renata, porque fez com que isso funcionasse, né? Fez com que as coisas andassem aqui adiante, como sempre, como empreendedora que é, Renata conseguiu fazer a coisa andar. E aí, queria passar a bola para vocês, para a gente conversar aqui, sem muito roteiro e tal, mas queria, se possível, que vocês contassem um pouco, então, como é que é a história da FPPC, né? Como é que começou essa ideia, até que a gente possa chegar realmente na hora de tirar dúvidas, de contar um pouco de histórias dos causos dos eventos anteriores. Meus caros, boa noite, a palavra é de vocês. Então, Márcio, deixa eu começar falando aqui um pouquinho, até porque eu entrei no FPPC antes de Renata, né? Acabei conhecendo Renata no FPPC, mas a minha história é um pouquinho anterior Essa já é uma história boa para a gente contar, né? Isso. Aham. A minha chegada foi um pouquinho antes, né? Da chegada de Renato no FPC. Depois eu quero saber qual foi o seu primeiro FPC também. Mas é curioso, porque quando a gente fala, né? Primeiro que a gente fala muito na sigla, né, Márcio? FPPC, FPPC, FPC. E as pessoas às vezes não sabem que vocês estão falando de quê. Nós estamos falando do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que começou com outro nome ali em 2008, com o primeiro encontro de jovens processualistas, né? Na verdade, com esse nome aconteceram dois encontros, né? Um em 2008, outro em 2013,
foi algo que foi idealizado por um grupo de processualistas, dentre eles o nosso atual coordenador-geral do FPPC, que é o professor Fred Dias Júnior. O primeiro aconteceu em São Paulo e o segundo exatamente na terra dele, em Salvador. E, obviamente, que o encontro mudou de nome, até porque os jovens processualistas hoje já não são tão jovens, né? Ou já não tem mais cabelo, ou os cabelos estão brancos, né? E, de fato, se tornou um evento mega plural e com participação de pessoas de todas as regiões do país, com todos os perfis possíveis e imagináveis. E eu falo sem qualquer receio de ser criticado. É o melhor evento, é o evento mais interessante que eu participo, acadêmico, durante o ano. Por isso que a gente faz de tudo para não perder. Eu acho que desde que eu comecei aí, eu só não pude ir a um FPC que foi de Florianópolis. Aí depois eu passo a lista aqui, Márcio, mas só para explicar aos nossos colegas, não tem nada a ver com o Congresso. Não existe grade de palestras, palestrante, debatedor, presidente de mesa, formalidade, terno e gravata. Nada disso existe. O FPPC é um evento que reúne processualistas de todo o país num dia para discutir enunciados dentro de grupos temáticos. A gente, inclusive, vai passar já já a lista dos grupos temáticos desse FPPC que teremos agora em março em Brasília. E aí os anunciados, uma vez aprovados, no dia seguinte são levados à discussão na plenária, quando você reúne todo mundo, 300, 400, 500, já chegamos a ter 700 participantes em alguns FPPCs, e aí eles, uma vez aprovados, se tornam enunciados. E aí as pessoas às vezes perguntam, mas o que é isso? Isso é súmula, tal? Não, não é súmula. São enunciados argumentativos, enunciados que servem para as nossas argumentações enquanto advogados públicos ou privados, membros do Ministério Público, membros da Defensoria, ou servem para que nós, professores, façamos nossos debates em sala de aula, etc. Mas, acima de tudo, sendo elementos argumentativos, eles servem para que os juízes, desembargadores e ministros usem nas suas decisões judiciais. E usam mesmo, tanto que existe uma classe lá no STJ, não sei se a expressão é essa, mas existe um item lá no STJ que se refere aos enunciados do FPPC. Vários dos nossos enunciados são um tema constam de votos dos ministros no STJ. Então, efetivamente, esses enunciados eles são importantes, não apenas do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista prático. Por isso que a gente fala tanto na importância desse FPPC. Mas aí é só para levantar a bola, acho que Renata pode falar um pouquinho mais do que danado é esse evento chamado FPPC, né, Rê? Bom, Márcio, obrigada primeiramente, né, pelo convite, porque falar do FPPC para mim, assim, é falar de um marco na minha vida acadêmica, né? Eu sempre fui, assim, apaixonada pela docência, então eu comecei a dar aulas logo ali no início do mestrado, ali mais ou menos em 2006, né? Assim, a minha produção acadêmica era praticamente inexistente até o primeiro FPPC, do qual eu participei em 2014. Então, apesar de ser docente já, veja, quase 10 anos, quando eu participei do primeiro FPPC, a minha produção acadêmica era praticamente inexistente. Minha vida era só sala de aula, né? Ministrar aulas, assim, um artigo aqui e ali, mas nada muito efetivo, nada muito robusto, né? E eu costumo dizer, assim, que realmente o FPPC mudou a minha vida por completo, não apenas a vida acadêmica, como pessoal também, né? Porque foi lá que eu encontrei o amor da minha vida, né? Que é Marco Aurélio. Então, o FPPC para mim, eu também não sabia, não conhecia o formato quando participei a primeira vez. Confesso que também eu sou uma pessoa assim meio displicente, sabe? Assim, eu não gravo muito o nome das pessoas. Eu sou péssima, na verdade, né? Eu tô tentando eu tô tentando amenizar um pouco, mas eu sou péssima, eu não gravo o nome das pessoas. Às vezes até eu sei a fisionomia, mas não sei de onde eu conheço, enfim. Então eu fui para o FPPC sem conhecer quase ninguém, fui a convite de Rosalina Freitas, que é minha conterrânea aqui, ela que me convidou, e me inscrevi sem saber nem do que se tratava. Vamos lá, ela chamou, vamos para um evento, e ia ser em BH e tal. E aí, quando cheguei lá, o grupo, eu fiquei muito assim, impressionada pela dinâmica, especialmente pela circunstância de eu ser tão iniciante, né, na vida acadêmica e estar num grupo debatendo com grandes processualistas, né? Ali você percebia nos corredores uma total, digamos, um ambiente
de uma certa intimidade entre a maior parte dos participantes, porque já se conheciam, né? A maioria já se conhecia de outros eventos de outros eventos e também de FPPCs anteriores. E também no interior da sala dos debates, assim, você tinha de fato fala, não é? Você tinha oportunidade de fala. Então, eu, como sempre, fui muito entusiasmada e assim falante, então eu realmente comecei a entrar nas discussões do grupo e fui muito bem acolhida, fui muito bem recebida. Depois tem uma história engraçada aí para contar de Baclout, né? Que foi. Posso já contar essa? Não. Posso já contar essa? Pode. Claro, Foi como eu conheci Marco e Beck, né? Então é o seguinte, como eu disse, eu sou muito entusiasmada e sempre fui um pouco afoita também, assim. Eu não tenho muito vergonha de falar em público. Só para situar a turma que está assistindo, esse FPPC que você está falando foi o quarto FPPC, né? Então a gente teve 2008 que foi em São 2014. Paulo, 2013 Salvador ainda com o nome anterior, e aí o primeiro com o nome FPPC foi no Rio em 2014, no começo de 2014. E aí nesse momento, até porque a gente estava ali naquele momento inicial, né, de código, né, de discussão no Congresso, final da discussão no Congresso, depois início, vacácio, depois início da vigência, a gente tinha 2 FPPCs por ano, e depois ele passou a ser anual. Então, nesse ano 2014, a gente teve um no primeiro semestre no Rio e um no segundo semestre, que foi em Belo Horizonte, no finalzinho de 2014. E aí eu fiquei no grupo, eu não me lembro qual era o tema desse primeiro grupo, mas veja, lá estavam Carol Zeda, Daniel Colnago, era Fabiano, como era o sobrenome de Fabiano, mas me ajuda, Fabiano, era ele que era o relator, inclusive, Carvalho, né? Fabiano Carvalho, né? Que nunca mais, acho que ele participou, inclusive. Enfim, ele foi sensacional. Último, então, assim, no último ele esteve. Ele estava no último, eu não vi. E então eu fiquei assim encantada com aquilo, né? Então na discussão dos grupos eu realmente participei, assim, me senti à vontade para falar, para dizer o que eu pensava ali sobre os temas que estavam sendo debatidos, né? Sobre os enunciados que estavam sendo discutidos. E aí no dia da plenária eu fui assim bem mais afoita mesmo, né? Assim, eu prestando atenção e tal, e os debates. E Rosalina Freitas, né? Ela, assim, é uma pessoa muito tranquila, não sei se você conhece, Márcia, mas ela é uma pessoa, assim, muito fina, muito educada, fala baixo, sabe? Assim, é bem dizer, não que eu seja mal educada, mas eu falo alto, né? Eu sou bem mais expansiva. E aí, Rosalina do meu lado, e aí, de repente, surge lá, a Mazola já devia estar aqui. Eu acho que vou esperar a Mazola para contar essa história, Marcos, porque tem a ver com sanção premial. Não é justo, Mazola não está aqui para escutar essa história. Vou pausar. Deixa o pessoal curioso para saber como foi essa história. Ideia. Vamos fazer igual, vamos fazer um intervalo e contar essa história depois. Qual foi o teu primeiro? Conta aí tua história, Márcio. Pois é, quando começou o FPPC, que não era FPPC, como você bem colocou, a primeira vez que eu pensei, eu falei assim, será que eu sou jovem para poder ir no jovem processualismo? Porque eu tinha essa dúvida, né? Porque será que eu sou realmente jovem nesse sentido? E aí acabou que eu não fui nos 2 primeiros, e até porque, de fato, eu tinha uma dificuldade muito grande, estou em Juiz de Fora, né? Não era algo assim como era hoje. E aí, quando de fato me acendeu aquela, não, eu preciso ir, foi o de 2014, eu estava com prazo para entregar a tese. E aí vocês podem imaginar como era isso, né? Então eu não fui no do Rio nem de BH, morrendo de vontade já. E aí eu defendi a minha tese em abril de 2015 e praticamente uma semana depois eu estava em Vitória para fazer a minha estreia, logo depois da defesa, depois de ter sido arguído 2 horas pelo Fred, inclusive, na minha banca. Ele falou, olha, você tem que ir no FPC, tem que levar suas ideias para lá. E aí me colocou praticamente, né, porque ele me disse para fazer a inscrição nesse grupo e eu fiz, no grupo de poderes e juízes. E aí só tinha magistrados na sala, e eu ali, e eles falavam, eu levantava a mão, eu vou tomar pedrada aqui, né? Mas foi muito legal, porque era um debate de ideias muito diferentes, né? Ideias que eu tinha acabado de defender uma tese, que depois veio se tornar um livro, mas que naquele momento era uma tese que tinha acabado de ser publicada, de ser defendida. Então estava cheio de novidades, cheio de impactos, e comecei a perceber que, eu vou ter dificuldades na hora que for levar essas ideias adiante. E aí, dali para frente, eu me lembro de conversar com o Mazei muito nesse dia, né, que foi em Vitória, na terra de Mazei. Eu falei, eu não posso deixar de participar nunca mais desse evento, porque esse evento realmente muda a vida da gente. Ele muda a vida de quem é professor, ele muda a vida de quem é estudante,
eu não vou dizer nem romanticamente falando, porque aí a gente tem aqui uma prova clara disso, mas academicamente falando, e até nas nossas relações pessoais, isso faz muita diferença, né? A gente tem inúmeros frutos que surgiram do FPPC, o próprio projeto Mulheres no Processo, né, a ABEP também, enfim, a gente, daqui a pouco a Renata certamente vai falar muito melhor do que eu sobre isso. A gente tem inúmeras consequências, não só dos enunciados, né, como o Marco já citou, mas inúmeras consequências para as nossas vidas enquanto professores, enquanto estudantes, enquanto amigos uns dos outros também, porque a gente acaba fortalecendo muito as amizades que já tínhamos, conhecemos muita gente diferente, né, trocamos ideia, e a gente passa praticamente o ano todo esperando esse evento, porque de fato é o ápice das nossas prosas, né, durante o ano todo. O FPPC é o momento em que a gente consegue levar adiante aquelas ideias e discutir, seja nos grupos temáticos, como o Renato também colocou, seja na plenária. É difícil até dizer o que é mais interessante, o que é mais legal, né? Porque, de fato, uma coisa puxa a outra, uma coisa se completa de uma forma muito grande. Mas ela acabou de chegar aqui, ó. Vamos chamá-la aí. Olha, pronto, chegou Márcio, na hora certa. enquanto você vai autorizando a entrada do Mazola aí, eu queria destacar para quem está nos assistindo, eventualmente tem curiosidade e vontade de ir para o FPPC, não existe evento mais democrático do que o FPPC, e eu vou explicar por quê. Tranquilo. Sem qualquer demérito aos congressos tradicionais que nós estamos acostumados a participar, em que você tem mesa de abertura, de encerramento. Grande Mazola, bem-vindo, meu amigo. Olha ele aí. Que beleza, que trio maravilhoso. Rapaz, você chegou para comandar agora. Então, estava falando aqui, Mazola, que não existe nada mais democrático que o FPPC, porque sem qualquer demérito aos eventos tradicionais que a gente participa, o FPPC é um evento em que todos nos sentimos iguais, né? E isso é uma coisa que é testemunhada por qualquer um que participa. Porque você senta, primeiro você senta numa sala, nos grupos de trabalho, em que você está ali, digamos, numa mesa redonda, num círculo, enfim, às vezes um pouco mais que um círculo, porque a sala, dependendo do grupo, fica muito cheia. Mas a grande verdade é que todos estão de igual para igual. Não existe uma mesa de palestrantes olhando para você. Então, todos estão ali de igual para igual. Existe efetivamente um relator. No caso, Márcio e Mazola, por exemplo, serão relatores nesta edição 2023, que será o responsável por coletar os anunciados, colocar em discussão, colocar em votação, defendê-los na plenária. Mas todos estão ali de igual para igual. E todos estão sem formalidade. Muitos de bermuda, de chinelo, de calça jeans, de camisa de malha, camisa polo. E ali você está encontrando os grandes caras que você leu a vida inteira, né? Fred Dias Júnior, Alexandre Freitas Câmara, e tantos outros que a gente, professor Vamber, tantos outros que a gente leu nos bancos de faculdade, ou que fizeram parte de nossas bancas de mestrado, doutorado, etc., e que de repente estão ali. E temos muitas vezes recém-formados, às vezes até alguns alunos, e participando de igual para igual. Inclusive, e aí é onde reside o caráter mais democrático do fórum, é que o enunciado, minha gente, só é aprovado à unanimidade dos presentes no grupo de trabalho e no dia seguinte na plenária, onde você reúne 300, 400, 500 pessoas, também só é aprovado à unanimidade. Então, o poder de voto que eu tenho é o mesmo de Mazola, é o mesmo de Renato, é o mesmo de Márcio, é o mesmo de Fred, como vai ser o mesmo daquele que está indo pela primeira vez, que acabou de se formar, que é um interessado pelo direito processual, que discordou do anunciado que Mazola propôs e vai sustentar suas razões ali e objetar o anunciado. Então não há nada mais democrático. Claro que às vezes você fica chateado, intrigado pelo fato de anunciado tão bem construído, tão bem pensado, tão bem amadurecido não ter sido aprovado, mas isso faz parte até do folclore do jogo, mesmo, né? que gira em torno do FPC. Então, assim, não há nada mais democrático do que, em eventos processuais, do que esse fórum, indiscutivelmente. Deixa eu aproveitar só um vale e poder passar a palavra a Mazola. Que você estava falando sobre enunciados, né? Sobre a gente estava mostrando essas diferenças dos 2 dias. Então, para o pessoal que ainda não se inscreveu, que ainda tem algumas vagas em alguns grupos, no dia 24 de março é o dia da reunião dos grupos temáticos. E no dia 25 de março, se eu estiver errado aí vocês me corrijam, será o dia da plenária. Os 2 eventos, os dois dias, melhor dizendo, vão ser realizados em Brasília, né? Isso vai acontecer já pela 4ª vez, salvo engano, seguido em Brasília. Então, as inscrições ainda estão abertas e as pessoas podem ainda enviar esses anunciados de acordo com os grupos temáticos que vierem se inscrever. Alguns grupos ainda já não têm mais vagas, por exemplo, o grupo de Direito Probatório já não tem mais vaga, o grupo do Observatório da Jurisprudência e do CPC nos tribunais superiores também não tem mais vaga, mas alguns outros grupos ainda têm algumas vagas, então é importante que você que está nos assistindo aí
corra lá para fazer essa inscrição. Bora lá, Mazola, a palavra é sua, boa noite, meu caro. Obrigado aí por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Marcinho. Eu que fico feliz de participar dessa live com você, com o Marco, com a Rê, queridos amigos que o processo me deu e que hoje é uma amizade que transcende, né, o campo acadêmico. Então, assim, eu acho que o FPPC, só fazendo coro tudo que vocês falaram aí, ele tem algo assim de muito plural, né, muito democrático. E o Fred é muito generoso. Eu me lembro que talvez o meu primeiro FPPC tenha sido há 6 anos atrás. E aí eu fiquei sentado lá numa cadeirinha, não falei nada, pô, via lá Alexandre Câmara falando, tinha até um ministro da STJ nessa edição. Eu falei, cara, será que um dia eu vou conseguir pegar o microfone, debater e tal? E aí, ano passado, o Fred me surpreendeu com um convite para ser relator. Aí, quer dizer, aí o seu mundo realmente vira de cabeça para baixo, né? É um desafio grande e eu acho que a oportunidade dos estudantes assim, é o mais legal. Você tem uma comissão temática no dia anterior, vários grupos, né, como a Rê já falou, o Marco e o Márcio. E nesse grupo é muito legal porque além da gente ficar debatendo, fazendo a triagem, né, um funil, vamos chamar assim, dos enunciados, existe uma tática de guerra velada, né? Ou seja, você tem que convencer o seu grupo de qual é o enunciado, a forma de escrever o enunciado mais palatável para ser aprovado na plenária. Então, você sabe que se você botar um enunciado enorme, cheio de conceito jurídico indeterminado, tal, não vai passar. Se você botar expressões polêmicas, não vai passar. Então, tem um pouco de, não só de conteúdo, obviamente, acadêmico, de dogmática, mas você tem um lance estratégico de você refinar esses enunciados e deixar eles mais, assim, simples possíveis, vamos dizer assim. E no dia seguinte, pelo menos na última edição de Brasília, não sei se vocês sentiram isso, tem quase que uma comoção, né? Os grupos se juntam e quando o enunciado é aprovado, tem uma gritaria, o pessoal bate palma, e eu até fiquei sabendo, Renata, a gente pode pensar isso, o pessoal fez uma tática que as pessoas dos grupos se espalharam pela plenária, para não ficar algo muito visível, que todo mundo apoiou, então ficavam lá na ponta, outro na outra, criando uma incitação, né, ao enunciado. Mas, sem dúvida, e aí já devolvendo a palavra, é uma experiência incrível, é uma troca de experiência, assim, no sentido de intercâmbio de ideias, de reflexões, críticas, de aprendizado. Você está ali, qualquer pessoa ali pode falar, pode objetar o enunciado, pode criticar, pedir a palavra, debater com os grandes figurões pelos quais a gente estudou nos livros, da faculdade inteira. Então, e depois tem a parte social também, né, que ninguém é de ferro, então tem os eventos sociais. Então, eu acho que esse ano, o evento em Brasília, esses 2 dias, promete e eu estou muito animado. É isso aí. E aí, Mazola, só para aproveitar que eu estou vendo aqui muito aluno meu entrando aqui na sala e muitos vão assistir depois, eu queria dar um evento que eu dou em sala, eu sempre falo isso. Salvo engano, foi 2019, eu acho que foi o último antes da pandemia. Houve um debate muito interessante no grupo do qual fazia parte, conduzido, se eu não estou equivocado, pelo professor Maurício Cunha, que tinha sido proposto por 2 alunos. Uma delas, eu me lembro, a pessoa que hoje é uma professora, a Clarice, que faz parte da BEP, inclusive, de Belém. E o enunciado deles foi muito legal, provocou uma reflexão muito grande num grupo que tinha mais de 70 pessoas, e nós tentamos adequar, como você bem colocou, a redação aqui e acolá, e isso depois foi levado à plenária, e houve um debate gigantesco, que eu me lembro de debater, como você bem colocou, com os figurões. Tem até uma foto de Minami nesse dia, estávamos de um lado eu, Talamine, Fred e Câmara, cada um defendendo uma posição. No final das contas, o enunciado acabou não sendo aprovado, mas a experiência deles foi tão interessante que depois eles vieram dizer para mim, olha, nós aqui no começo nos sentimos um pouco peixe pequeno aqui, porque somos alunos, um deles ainda não tinha nem formado, salvo engano. E aí eu respondi, não, aqui não tem tamanho de peixe. Aqui todo mundo está dentro do mesmo mar, aqui nós estamos todos no mesmo barco, aqui todo mundo tem o mesmo peso, como o Marco bem colocou. Então é legal, porque o enunciado pode vir de um aluno da faculdade, pode vir de um aluno de pós-graduação, pode vir de um professor de 20 anos de carreira, enfim, não interessa. O que interessa é que todo mundo ali junto trabalhe para que aquele enunciado fique realmente mais interessante. Antes de você chegar, mas... Só um parêntese nesse ponto, mas e é muito legal para o estudante, de modo geral, você propor um enunciado e esse enunciado vir a ser aprovado. Nem que seja no grupo só e não seja na plenária. Isso é um grande feito, isso é incrível, uma oportunidade de você botar um tijolinho na história do direito processual. Né? Então, isso é muito
bacana, é muito legal. E não só para o estudante, viu, Mazola? Até para quem está chegando e gente. participando do primeiro FPC. Eu me lembro, Renata, no seu segundo, eu acho, FPC, você propôs um anunciado, acho que foi alguma coisa sobre a grave do instrumento. Sobre decisão parcial de mérito e agravo de instrumento. Sobre a questão da preclusão. E aí eu me lembro que até não passou nesse primeiro FPC que você participou, só passou no segundo, mas me lembro que Fred gostou tanto, elogiou, ele usou uma palavra que Fred gosta muito de usar, né? Sofisticado, né? Então o Fred disse que era um enunciado sofisticado. E ele colocou no livro dele, no livro dele de recursos com Léo Cunha, ele colocou isso no rodapé do livro dele. Tá lá citado, enunciado sugerido pela professora Renata Cortez. É a generosidade de Fred, né? Ele colocou na nota de rodapé que eu tinha sugerido o enunciado no FPC. Eu me lembro que, assim, eu fiz uma festa por conta dessa citação de Fred, que eu fiquei assim, meu Deus, foi, pra mim, uma grande emoção, assim, uma honra, né? Ser citada ali. Deixa eu só responder uma pergunta aqui, pode que Fábio está perguntando aqui, onde vai ser realizado o FPC. Fábio, mais uma vez, esse ano agora de 2023, o FPC vai ser realizado em Brasília, no mesmo hotel, inclusive, onde tem sido realizado nos últimos anos. Nos dias, repetindo aqui para o pessoal que está chegando agora, nos dias 24 e 25 de março, agora, mês que vem, de 2023. Isso. Então, o pessoal que também tiver alguma outra dúvida, quiser mandando perguntas aqui, a gente vai tentar responder também na medida do possível. Só completando aí, Márcio, dia 24 acontece, é uma sexta, acontece no IDP, que é na Asa Sul, em Brasília. Perdão, tem razão. São lá os grupos de trabalho. E no dia 25, no hotel, no Royal Tulip, em Brasília também acontece a plenária. As inscrições podem ser feitas pelo site www.fppc.com.br. Lá tem um link que leva para o site da Simpla, que é onde você faz as inscrições. Vocês podem também mandar direct para a gente, que a gente pode mandar esse link. Precisa se inscrever e alguns grupos de trabalho já estão com as inscrições se esgotando, Fábio. Então, se tiver interesse, já é o caso de buscar realmente essa inscrição para que você possa escolher em que grupo de trabalho você quer ingressar. E é a terceira vez que ele vai acontecer em Brasília, né? Ele aconteceu em 2019, aconteceria em 2020 e 2021, né? Mas a pandemia impediu. Aconteceu no passado e vai acontecer esse ano, então é o terceiro ano, é a terceira ocasião consecutiva que o fórum passa por Brasília. E aí uma outra curiosidade para passar para os nossos colegas é que nós já estamos no enunciado 731. Acho que o último enunciado que tivemos foi o 731, pelo menos eu olhei a carta de Brasília hoje só para confirmar essa informação. Claro, alguns foram cancelados, outros foram revisados, e aí com isso eu respondo a pergunta também de alguém que colocou aqui, já me perdi em quem foi, mas se é possível revisar. Sim, os grupos podem, além de editar novos enunciados, podem cuidar de sugerir revisões dos enunciados existentes, porque pode ter havido superação de jurisprudência, modificação, evolução do pensamento doutrinário. Então, é também possível a sugestão de revisão de enunciados e não apenas de edição de novos enunciados. E houve uma novidade também, aí eu já finalizo essa participação, no último FPC, com a inclusão de um repertório de boas práticas, né? Que se vocês quiserem até explicar, mas começamos a ter isso no fórum passado, já temos 9 boas práticas, né, inseridas no FPPC, e certamente teremos outras tantas aprovadas no FPPC atual. E não esqueça de contar a história da sanção premial depois para a Mazola, já que ele chegou, viu? A gente estava contando uma história, mas bem na hora que você chegou. Vai lá, conta. Foi. Então, né, Mazola, eu estava aqui contando que você disse aí que chegou, ficou quietinho na sua cadeira e tal. No meu primeiro FPPC eu fiz exatamente o contrário, né? Eu muito afoita, muito danada, querendo falar, querendo participar, enfim. Então, assim, e eu não conhecia muita gente. Assim, na época, assim, eu conhecia pouquíssima gente. Conhecia os nomes mais realmente que tinham publicações, né? Porque eram professores que tinham ali um livro de manual de processo e tal, mas os demais professores, por mais conhecidos que já fossem na academia, eu pessoalmente não conhecia, embora já fosse professor há um bom tempo, mas não tinha essa vivência acadêmica. E aí participei do grupo, achei sensacional, e aí no dia da plenária eu estava assim, louca para falar, assim, louca para participar. E Rosalina Freitas, que é nossa conterrânea aqui, ela é uma pessoa assim muito calma, muito tranquila, ela assim, sabe,
ela é assim, aquela pessoa fina, entendeu? E aí ela do meu lado, e ela me via assim, já agoniada para querer falar. E de repente surge um enunciado, Mazola, sobre sanção premial. Veja mesmo que coisa, né? Que coisa. Sobre sanção premial. E aí Beck levantou a mão e disse objeto. Eu não lembro nem qual era o teor do enunciado, mas Beck falou objeto. Aí o pessoal, mas por quê? Porque não existe sanção premial. Ele não esperou nem a leitura. Quando falou a expressão, ele disse objeto. Falou sanção premial e objeto. Aí eu disse, não, como assim? Aí eu pedi o microfone. Disse, não, eu acho que eu não peguei nem microfone. Aí eu disse, não, peraí, calma aí. Aí veja a loucura, né? Aí eu disse, não, peraí, olha, eu estudei, eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre sanções processuais, só mesmo, vê a audácia da pessoa. Fiz minha dissertação sobre sanções e estudei muito. Existe sim sanção premial. Aí ele olhou assim pra trás. Aí todo mundo, quem é essa louca que tá querendo discutir com o Beck, né? Aí ele disse, de jeito. Aí ele começou falando de Kelsen, da teoria pura e não sei o que. Eu disse, mas lá no livro de Kelsen tem sim referência à sanção como prêmio. Ele não tem de jeito nenhum. Aí lá vai eu procurar o livro A Teoria Pura pra fazer o download no Google. Aí ele, a pessoa que vai ler a teoria pelo Google, não pode ser, olha, ele esculhambava. Aí Marco Aurélio veio pra junto de mim e eu ficava mostrando, olha aqui, Marco. Eu estava atrás dele, eu não fui pra junto de você. Você foi pra junto de mim, você disse que não foi, mas foi. Aí eu comecei mostrando a ele o livro, olha aqui, olha, e isso foi o circo armado. E aí o que aconteceu depois disso? O pessoal tirou foto de Beck com o livro A Teoria Pura, estudando, certo? Fazendo meme dele, vai estudar a teoria pura. Aí depois me convidaram para entrar na NEP por causa disso. Aí você desafiou da Klaus e tal, não sei o quê. Aí você vai entrar na NEP. Por causa disso eu entrei na NEP, né? Por conta dessa, entre aspas, discussão. E Rosalina, do meu lado, ela me dava, Márcio, umas cotoveladas que fazia. Renatinha, isso é Klaus, Renatinha. Eu disse, eu não quero saber quem ele é, não. Isso é Klaus, isso sabe tudo de queijo, pelo amor de Deus. Eu disse, eu não quero saber, não, eu vou falar. Então, assim, essa história foi a minha introdução, né, no FPPC, né, porque todo mundo ficou dizendo quem é aquela maluca, né, e terminei que por causa disso também eu entrei na ANEP, né, foi assim, meu cartão de entrada. Você falou de Beck aí, eu lembrei, ano passado, no FPPC do ano passado, naquela festa que tem antes da plenária, de sexta para sábado, né, a gente estava tomando uma cerveja lá, e aí eu já estava com os enunciados que a gente ia levar, e aí assim, na boca pequena, falei, Beck, olha aqui que a gente chegou a denominadora. Ele falou, pô, mas olha, vou falar aqui um negócio. Eu concordo com todos, menos com um. Aí eu falei, qual? É o 714 que foi aprovado, mas dizia assim, que o juiz na mesma decisão pode definir medidas coercitivas e sanções premiais. Aí ele falou assim, eu não vou aprovar isso aqui. Eu falei, Beck, mas como não? Não vou. Aí eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar para medidas indutivas. Aí ele falou, aí eu aprovo. Aí eu falei, grupo, vamos mudar de sanções para medidas indutivas. E passou, tá lá o 714. Tá vendo? Tá vendo? Isso. Ou seja, eu nem perguntei isso pra ele. Até hoje ele continua entendendo que não há sanção premial. Até hoje ele continua entendendo que não há. E é legal esse exemplo que você está falando, Mazola, tem a ver com o que a gente faz também, né? O que a gente faz, basicamente, em qualquer uma das nossas profissões? É tentar convencer o julgador, convencer o cliente, convencer a parte contrária, né, convencer eventualmente a sua repartição pública ou com quem você tem ali, com a sua escrita, com a sua fala, com os seus argumentos. E isso é um ótimo treino que a gente faz no FPPC, né? E nós estamos treinando no meio de gigantes. Isso é muito legal, né? Você mostra que eventualmente aquela ideia poderia ser mais bem trabalhada ou a sua ideia não é boa por causa desses tais argumentos. Quantas vezes já fui convencido também, chegava lá certo de que, de fato, aquela ideia era boa, quando eu via um outro argumento, eu não, realmente não pensei nessa perspectiva. Porque uma coisa a gente tem que falar também, né, Marco? Nós somos muitos, mas nós somos um grupo de processualistas que estudam o CPC de forma aprofundada, cada um com a sua particularidade, mas a gente não faz enunciado só para nós, né? Então a gente tem essa preocupação lá também, de que o texto que vier a ser aprovado seja um texto que possa ser compreendido por quem não estava presente lá, por quem eventualmente vai estudar aquele tema e que, sobretudo, que vai aplicá-lo na medida que for, seja numa decisão judicial, numa petição, num argumento, numa tese, enfim, qualquer forma. Então, a gente também tem essa preocupação, né, de fazer com que esse enunciado tenha essas múltiplas funções que eu mencionei há pouco. E aí, Marco, para te dar
a palavra, desculpa você ter te cortar, mas só para a gente poder tentar puxar o fio aqui, eu queria que você pudesse, Marco, depois falar dos grupos. E aí, claro, a gente vai falando aqui um pouco, para o pessoal entender quais são os assuntos que a gente vai discutir também, mas antes, Marzola queria comentar. Fala. Não, é que, pegando carona no que você falou, da importância desses enunciados, que embora não tenham uma força vinculante, são diretrizes interpretativas importantes, e ele já tem, inclusive, indexação no STJ. Indexação. Verdade. Chama ENFPPC. E eu fazendo uma busca recente, existem centenas de acórdãos citando enunciados do FPPC. Então, é uma realidade, é algo absolutamente importante. Não dá para a gente fugir, certamente. Né? O Márcio, só antes de falar dos grupos, né, mostrar que essa capacidade de diálogo, de argumentação e de convencimento acaba lembrando um pouco também, né, quando você está na plenária, lembra um pouco a construção do nosso próprio arcabouço normativo, né? Você assiste uma sessão do Congresso Nacional, né, da Câmara ou do Senado, você vê ali os parlamentares de pé, conversando, as lideranças espalhadas, tentando argumentar, tentando negociar um texto que possa ser aceito. É mais ou menos o que a gente acaba fazendo, porque como o grupo é heterogêneo, você tem magistrados, advogados públicos, privados, defensores, apenas acadêmicos, enfim. Você tem gente que pensa de todo jeito. Então, quando você vai construir um enunciado, que como você bem falou, Márcio, é para todos, é preciso achar o melhor texto que possa realmente ser bem compreendido, bem assimilado e colocado em prática. Não adianta simplesmente construir algo que é bonito do ponto de vista acadêmico que não vai ser colocado em prática. O nosso objetivo é que os magistrados usem, como o Mazzola bem colocou, que o STJ usa corriqueiramente, e o objetivo da Constituição Anunciada é muito fazer com que ele seja utilizado, sem qualquer sombra de dúvida. O viés não é meramente acadêmico, ele vai muito além disso. Então, para quem está curioso e saber quais são os grupos desse ano, já fica o convite, eu vou indicar aqui para vocês quais são. O grupo 1 é o de Lei de Improbidade Administrativa, um tema absolutamente atual, vai ter como relator o Guilherme Pupi e secretária Marília Siqueira. O grupo 2 é o de Direito Probatório, que tem como relatora Clarice Leite e secretário Robson Goldinho. O grupo 3, que é o do Mazzola, a tipicidade dos meios executivos, Mazzola é o relator, Renata Cortez é a secretária. O grupo 4, que é o de Observatório de Concretização do Direito Processual nos Tribunais Superiores, e também vai discutir o filtro de relevância no RESP, tem como relatora Paula Pessoa e como secretário Mozar Borba. Grupo 5, que é o nosso, de execução. O melhor, né? O melhor é esse agora. Execução, incluindo cumprimento de sentença. Já vi vários do nosso grupo que estão aí assistindo também, viu, Márcio? Márcio Faria é o relator e eu sou o secretário. O grupo 6, de processos estruturais, com desembargador Edilson Vitorelli, que é um dos maiores entendedores, se não maior, de processo estrutural no país, e como secretária Thaís Viana. O grupo 7, que é o de métodos não jurisdicionais de solução de conflito, relatora Maria Angélica e o secretário Leandro Fernandes. E o grupo 8, de Cooperação Judiciária Nacional, que tem como relator Nilciton Aragão, para boas práticas, e o Murilo Avelino para os enunciados. Então são esses os grupos, são 8 grupos para que vocês possam escolher e fazer as suas respectivas inscrições. Normalmente a média de participantes desses grupos é de entre 30 e 50 pessoas. Claro que varia, alguns temas são mais, digamos assim, desejados, outros menos, mas a média é essa. O grupo funciona de modo mais organizado, né, com a construção, a escolha dos enunciados, e no dia seguinte é a plenária. Ali é o debate, como o Márcio bem colocou, fica ali a bancada na pressão, tentando convencer. É preciso ser estratégico. Muitas vezes você tem um enunciado maravilhoso, que o grupo concorda unanimemente, mas sabe que se for levado para a plenária, vai ter uma rejeição. Você já sabe que tem professor fulano de tal, cicrano, que é contra, que não adianta. Então você tem que ser estratégico também. Não adianta levar 5 enunciados, porque cada um pode levar 5, não é isso, gente? Cada um leva 5, no máximo. Não adianta você levar 5 enunciados, desses 5, 4 são quase impossíveis de aprovação. É melhor ser estratégico, escolher enunciados que você vê que tem viabilidade de aprovação, para que ele possa ser bem defendido pelos relatores, como Mazzola e Márcio farão, e serem aprovados pela plenária, ali, pelo aquele grupão de processualistas na aprovação. Então, só para clarear e trazer ainda mais a vontade de quem nos assiste se inscrever num desses grupos. Exatamente. Bom, agora só deixar claro também, Marco, que desses 8, 2 já não tem mais vaga, tá, pessoal? O grupo de direito probatório, que é o grupo número 2, e o grupo número 4, que é o Observatório de Concretização do Direito Processual pelos Tribunais Superiores e Fio de Relevância,
que é o grupo número 4, esses dois não tem mais vagas. Nós não sabemos hoje, né, Marco, como é que foi, mas pode ser que mais algum outro tenha se esgotado durante o dia, né? Mas até ontem, os dois grupos que eu mencionei há pouco não tem mais vagas. Os outros todos ainda tinham uma outra vaga disponível, então se você aí está nos assistindo, corre lá para fazer a sua O nosso, inscrição. por exemplo, né, Márcio, tinha até antes de anteontem, tinha 40 inscritos, né? O limite é 50, então nós tínhamos 40, não sei se já aumentou, mas ainda tínhamos 10 vagas. Tem alguém nos assistindo que gosta de execução e cumprimento de sentença, quer aprender com o professor Márcio Faria, debater lá com um monte de gente que gosta de execução e cumprimento de sentença, vai estar no grupo certo. E Fábio está dizendo que o de estrutural também está esgotado. E outra coisa, aí também para quem gosta de atipicidade dos meios executivos, né, tem prato cheio. Hoje, né, o Supremo tomou uma decisão aí quanto à constitucionalidade, né, dessas medidas executivas atípicas, então Mazola e Renata vão ter aí prato cheio para debater no grupo de atipicidade dos meios executivos. E lembrar que não só o julgamento da ADI hoje, mas como o STJ afetou recentemente, dois recursos especiais sobre sistemática repetitivos, né? 1137, né, Mazola? 1137, o tema, né? Justamente para definir os critérios, diretrizes de aplicação das medidas. Então, realmente, o tema está em ebulição nesse momento, né? Aqui, só para fazer um registro, assim, das poucas pessoas que eu consegui passar aqui, que é tanta gente, tem um nosso amigo aqui que está lá em Portugal nos assistindo. Nosso caríssimo professor Daniel Assunção Neves, torcedor da Lusa, entrou por aqui, não sei se ainda está. Falamos de medidas executivas, ele apareceu, impressionante, né? Como é que pode um negócio desse, né? Meu caro, que bom que você está por aqui. Agora que você está falando de medida executiva, estou vendo aqui que Renata caiu, deixa eu ver se eu... Peraí. Vê se consegue colocá-la de novo aqui. Está aparecendo para mim que somente 3 convidados podem entrar na sala ao vivo, deve estar com algum problema aqui. Peraí. Vamos ver, agora vai dar. Se ela não conseguir entrar, ela pode vir para cá, para onde eu estou, e a gente continua. Viu, Rei? Se você está me ouvindo e não está conseguindo entrar novamente, sai da live e vem para cá. Enquanto ela vai chegando aí, eu vou aproveitar e fazer uma outra homenagem aqui, ó. Nosso caríssimo Luiz Vale entrou aí. Aí, meu velho, ó, acabou de chegar para você, ó. Tá aqui. Obrigado. Presentaço que eu recebi hoje. Esse homem é uma máquina de escrever, né, Mazola? Esse homem é uma máquina de escrever. É uma máquina, eu tá não aqui, sei ó. como ele consegue. Olha, tá aí, tá aí. Aqui, ó. Tá aí. Momento jabá também dele, ó. Aí, bora aproveitar. Às vezes eu acho que tem uns 3 Luiz Vale ao mesmo tempo, sabe? Tem uns 3 Luiz Vale. Ele escreve sobre processo tecnológico, deve ter inteligência artificial ali, cara. Deve ter alguma coisa, entendeu? Agora, Marco, o seu tá aqui também na minha frente, de improvidade administrativa. Então, assim, essa semana foi você recebeu. Olha, você tem tanto prestígio, Mazola, que você recebeu antes de mim. Eu fui o coordenador da obra junto com o Daniel e não recebi o livro físico ainda, você já recebeu. Veja quanto prestígio você tem. Eu ameacei uma medida coercitiva. Eu falei que se eu não receber o meu, eu farei uma penhora. Tá explicado, é por isso. Aceitei o convite de novo de Renata aqui, não sei se vai dar certo. Bora não precisa não, Márcio. Ela já tá vindo para cá para junto. Agora já tá aí? Tá bom. Bom, deixa eu falar uma outra coisa aqui que é... Tá bom. Uma outra coisa aqui que é muito legal, que eu quero reforçar, o Marco falou mais no começo, mas eu queria reforçar para muita gente que ainda não tem essa ideia. Assim. A gente tem, claro, algumas regras muito importantes, como essa de que todo enunciado tem que ser aprovado de forma unânime, tanto no grupo temático como na plenária. É importante a gente deixar isso claro. Eu vou aproveitar e responder o Fábio aqui. Não, você vai ter acesso aos 2 dias, Fábio, tá? Você se inscrevendo, você vai ter acesso ao seu grupo no dia 24 e a plenária é geral para todo mundo, né? Você também vai ter acesso a essa plenária. Mas estava falando sobre as regras, então a gente tem essas regras que são importantes, mas eu queria deixar claro que a gente tem poucas regras. A gente é muito informal no FPC. Porque as pessoas que acompanham a gente, às vezes, em palestras, lives, aulas, né? Costumam ver todo mundo engravatado, costumam ver todo mundo ali, né? Fazendo, como a gente sabe fazer, de fato, né, as formalidades são importantes, mas o FPC é exatamente o oposto disso. Né? Então, eu me lembro que a primeira dica que o Fred me deu quando acabou a minha tese, não sei se já contei essa história com o Mazola, quando acabou a minha tese, o Fred falou, olha, agora você vai se inscrever no FPC, porque daqui a pouco vai ter em Vitória, vou te dar uma dica, não leve seu terno na bagagem, não pode entrar de terno lá. Então, isso é muito legal. Por quê? Porque não é só a vestimenta, né, gente? É o fato de você estar ali aberto para discutir, para debater.
não tem um púlpito, não tem nada, está todo mundo no mesmo patamar, no mesmo plano, e isso é muito importante. Então, você que está me ouvindo aí, saiba que você tem que ir de espírito livre e também de vestimenta apropriada. Alguns, como o Marco disse, vão até de chinelo, né, Marco? Então, tá tudo liberado, a gente pode pode ir com a camisa do Vasco, pode ir com a camisa do Sport, pode ir com a camisa... Como é o nome daquele time que perdeu? Flamengo, né? Al Hilal, né? Em 87, sabe que deu o Flamengo, né, Amar? Eu não acho que costumo respeitar coisas julgadas, companheiro. Se bem que foi julgado, hoje em dia não tá lá mais essas coisas, né? Vai vir uma rescisória aí. Depois dessa última decisão, eu já tô com medo do Flamengo conseguir reverter isso. Hein? Pensei a mesma coisa, mas olha, já deve estar lá com o Fred fazendo uma rescisória agora lá. E Câmara também. Câmara também, é muita arma para mudar isso aí, estamos enrolados. Mas eu posso tentar me ajudar, junto um grupo, eu, Cabral, Mazei, a gente dá uma ajudada, a gente trabalha como terceiro interessado nesse processo aí. Ô, Márcio, deixar o convite também para quem está indo para Brasília. A gente tem 2 eventos nas vésperas do FPPC, né? Então, para quem puder chegar no dia 22, às 5 da tarde, vai ter o congresso da ABEP, Associação Brasileira Elas no Processo, que é presidida por Renata, no IDP. E no dia 23, a gente já tem o tradicional, né? Um evento que acontece há vários FPPCs. A gente tem um pré-FPPC organizado pela Escola da AGU, com apoio de praticamente todas as associações envolvidas com o processo, no auditório da Escola da AGU. É um congresso de processo civil que vai acontecer o dia inteiro, na quinta-feira, no dia 23. Então, para quem puder chegar antes em Brasília, dia 22 à tarde já tem evento, 23 também tem. Então, é uma semana em que Brasília respira mais do que nunca o direito processual. Pode falar, Rê. Não, pode falar, amigo. Vá, porque você ia complementar alguma coisa. Eu costumo dizer que essa semana que tem o evento da AGU, o evento da ANEP, FPPC, é a Copa do Mundo do processo civil. O que eu ia aproveitar, Márcio, se você me permitir, era falar um pouco sobre a ABEP, porque a ABEP também nasceu no FPPC. Né? A gente, ano passado, em março do ano passado, durante o FPPC, nós fizemos o lançamento da associação, a Associação Brasileira Elas no Processo, né, a ABEP, que começou, na verdade, como um grupo do WhatsApp, né? A gente tinha um grupo no WhatsApp que era justamente para a gente se encontrar, as mulheres se encontrarem durante o FPPC. E aí a gente começou, estou resumindo a história para não tomar muito tempo, mas a gente começou esse grupo no WhatsApp com essa finalidade, porque a gente tinha dificuldade de saber quem eram as mulheres que estavam participando do FPPC, o que produziam, né, o que escreviam, enfim. Então a gente começou a fazer esse grupo para a gente ter mais proximidade, e aí começaram dali a surgir muitas parcerias, muitos projetos, fizemos uma coletânea, a primeira coletânea escrita só por mulheres processualistas, que saiu aqui de Recife. Depois, a gente também teve a criação da Processualistas, teve também o projeto Mulheres no Processo do IBDP. E aí, em março do ano passado, a gente decidiu transformar esse grupo, que tinha crescido muito, tinha quase 200 pessoas já, a gente decidiu transformar em associação para que a gente pudesse ter uma condição de atuar de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais efetiva nessa luta pela igualdade de gênero, né? Então, nós estamos trabalhando há um ano, e aí, como forma de brindar esse primeiro ano de atividade da ABEP, nós vamos fazer um congresso pré-pré, né? Vai ter o pré-FPPC, que já é um evento tradicional, realizado pela escola da AGU, que é o dia que antecede o FPPC, ou seja, no dia 23, organizado pela escola da AGU. E aí, para que a gente pudesse aproveitar esse mesmo público, né, que as nossas associadas, a gente está quase chegando em 200 associadas, né? A gente está faltando aí uma dezena de mulheres para completar 200 associadas na ABEP, né? Então, é um número muito expressivo. Então, a gente vai brindar esse primeiro ano da ABEP no dia 22 de março. O evento também será
gratuito e aberto ao público, o congresso também vai ser realizado lá no IDP, tá? Que é o mesmo local onde vão ser os debates dos grupos temáticos. Então, dia 22, das 17 às 20 horas, nós vamos ter o congresso da ABEP, e no dia 23, o pré-FPPC. O congresso da ABEP a gente ainda não lançou as inscrições, devemos lançar, acredito que nessa ou na próxima semana. E a inscrição, alguém perguntou aqui como faz a inscrição no evento, no pré-FPPC. Eu acho que Marco pode já, a gente coloca aqui o link. E é bom que se inscrevam rápido, porque as inscrições estão realmente voando, né, Marco? Já esgota, então é bom que todo mundo aí que queira participar presencialmente, vai ser transmitido ao vivo também. O evento da Escola da Geo vai ser transmitido no YouTube também ao vivo, né? Mas, obviamente que a gente prefere que vocês estejam presencialmente lá conosco. E até destacar também, né, Renata, que em todos esses eventos, inclusive no FPPC, a gente tem livros à disposição, à venda lá. Sim, então, sim. Os livros aí dos nossos professores aqui presentes, né? Você falou em livro e eu me lembrei agora, viu, Márcio, de contar aqui também uma história muito interessante de Vinícius Lemos, né? Vinícius Lemos é um cara, assim, ele é muito... Você falou sobre empreendedor, Vinícius é um empreendedor nato, né? Então, o Vinícius, eu me lembro bem, a gente não sabia quem era Vinícius, né? Uma pessoa que a gente sabe que é das dificuldades do Nordeste, especialmente, imaginem, do Norte, né, do país. Então, um cara, assim, muito estudioso, muito preparado, mas que a gente não conhecia. O que é que Vinícius fez? Então, para quem vai para o FPPC, é uma excelente oportunidade de conhecer pessoas, né? De fazer o famoso networking, né? Fazer amizades, mas especialmente, já que estamos falando de academia, né, Márcio? De fazer parcerias acadêmicas, de se fazer conhecido, né? De se fazer conhecida, né? De levar o seu nome, de carregar o seu nome e de trazer também nomes de outras pessoas de todo o país. Então, Vinícius fez uma coisa genial. Ele mandou imprimir os livros dele, levou uma caixa, tá? E saiu distribuindo gratuitamente o livro dele de recursos no FPPC de Curitiba. Ele saiu distribuindo geral, entendeu? Então, assim, ele gratuito, ele não estava vendendo o livro dele não, tá, gente? Ele doou o livro dele para uma grande parte de participantes lá do FPPC. Então, assim, uma ideia genial. E aí todo mundo começou a saber quem era Vinícius Lemos, né? Então, assim, são histórias que a gente Hoje ele é outro igual a Vale, né? Tem três. Tem 3 ou 4. A produção dele tem 3 ou 4 clones aí fazendo, produzindo. E aí, aproveitando também, só para finalizar aqui, para fechar, né? Que as mulheres que estejam nos assistindo, que sejam acadêmicas, né? Que tenham interesse em ingressar na nossa associação, na ABEP, entra lá no nosso Instagram, o elasnoprocesso.abep, lá tem todas as informações, nossa programação de eventos e tem também os requisitos para ingresso na associação, tá bom? Quem quiser ingressar, o momento é bacana, porque vai tomar posse presencialmente nesse congresso do dia 22 de março. Então, é um momento bacana para quem queira ingressar na associação, porque a gente vai fazer essa posse. Vai ser a primeira posse presencial, porque a gente estava fazendo todos os eventos virtuais do ano passado. Eu queria ter a chance, qualquer dia, de contar na BEP. Você sabe que há uns 3 anos atrás eu escrevi um artigo em coautoria com a ministra Nancy Andrighi sobre reflexões sobre a igualdade de gênero no processo civil. E a história de como ela aceitou esse meu convite é algo absolutamente fantástico. Então, qualquer dia eu vou te atualizar para mostrar como a ministra Nancy é uma pessoa assim generosa, com um coração enorme, e a pauta interessa muito a ela. A pauta da igualdade de gênero interessa muito a ela. Então, é algo assim que é um estímulo, né? Eu parabenizo a iniciativa de vocês, porque realmente é algo muito importante, é algo que a gente tem que lutar sempre. Ô, Mazola, bom saber, viu, Mazola? Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso lá em Brasília, né? Vamos ver se a gente consegue fazer, até aproveitar aqui também, né, para dizer que a ABEP, Márcio, Mazola e Marco, a gente tem na nossa previsão estatutária a possibilidade de ingresso de homens, num percentual pequeno, evidentemente. Existem alguns critérios para esse ingresso de homens na associação, de idade, de graduação acadêmica mesmo, enfim, e nós já temos 4 honorários, né, que foram aprovados em assembleia: o professor Alexandre Freitas Câmara, o professor Fred Didier,
Me ajuda aí. Humberto Dalla. Presidente. Peraí, calma. Humberto Dalla. Peraí que eu já lembro. Eu disse no início que eu sou esquecida. Peraí. Humberto Dalla, Freitas Câmara, Beclaut. Dalla, Freitas Câmara, Didier e Beclaut. São os nossos 4 honorários ingressados já, né? A gente vai dar posse lá em Brasília. Então, assim, fazer também esse destaque que a luta da ABEP é pela igualdade de gênero e não pela supremacia feminina. E nós sabemos da importância das parcerias masculinas, inclusive aqui, viu, Mazola? A gente tem dois processualistas homens que vão ser homenageados por nós lá no Congresso também, porque estiveram presentes lá no nosso lançamento em Brasília, né? Então, Marco e Márcio vão receber uma homenagem da ABEP. Não tem ainda, né, a idade para ingressar como membros honorários, né? São super jovens, mas a gente espera que muito em breve a gente tenha vocês também conosco, inclusive você também, viu, Mazola? Então, acho que eu queria dar esse recado, viu, Márcio? E agradeço demais, assim, a oportunidade de falar da ABEP, que é, assim, uma construção diária. Que isso, eu que tenho que agradecer. Agradecer não só pela homenagem, né, Marco, mas porque pelo todo o trabalho que vocês fazem, né? Impressionante. Em tão pouco tempo quanto vocês já caminharam, né? Isso é mérito de vocês, claro. E a gente fica aqui tentando ajudar dentro do possível, né, Marco? E tentando, e mais do que ajudar, aplaudindo. Sem dúvida. Porque, de fato, merece muito, muito, muito aplauso. Mas diga lá. Não, eu queria só até deixar uma sugestão aqui. Lógico que a gente, um dos objetivos dessa live foi conclamar aqueles que talvez não conhecessem tanto o FPPC, que estejam conosco em Brasília, engrossando esse caldo de processualistas agora em março, mas para aqueles que eventualmente não puderem ir e tiverem sugestões de enunciados sobre os temas enfim, que serão discutidos lá, especialmente os que a gente está envolvido, né, o de execução, cumprimento de sentença e o de atipicidade dos meios executivos, manda para a gente no direct, manda para a gente no WhatsApp, enfim, quem tem nossos contatos, que a gente pode, de repente, levar, né, isso que eu estou dizendo, no direct do Instagram, enfim, para que a gente possa, de alguma forma, também analisar, levar o debate no grupo e, de repente, quem sabe não viram anunciado. Então, não se acanhe nesse sentido, não, porque a gente também tem essa oportunidade de receber e levar a discussão lá, porque nem todo mundo, evidentemente, vai poder ir para Brasília. Só um detalhe em relação aos enunciados, é importante dizer que eles têm essa autoria, né? Mas que quando aprovados, eles passam a ser do FPPC, e aí não tem lá escrito quem foi que levou aquele enunciado, tá? Então, o enunciado ele passa a ser do fórum, e claro, você carrega, né, esse presente no seu coração, você pode mencionar isso no texto, né? Enfim, mas não vai ter lá escrito enunciado ou enviado por fulano, por fulana. Não tem isso, tá? É só para deixar claro que não tem autoria definida depois da aprovação. O que mostra, mais uma vez, né, corrobora o caráter democrático do fórum, né? O enunciado é de todos, é uma construção à unanimidade. Ele pode ter sido proposto para alguém, mas é uma construção coletiva e por isso que não sai o destaque de quem eventualmente participou. Bom, Fábio, bom saber que você está em Brasília. Espero encontrá-lo lá, então. Que bom. Eu vou reforçar 2 coisas que vocês falaram sobre essas ideias do enunciado, dando um exemplo que aconteceu aqui nesse ano passado, aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu tenho já feito alguns trabalhos um pouco diferentes com meus alunos, e o último deles, o que era, resumidamente? Eles tinham que escolher alguns enunciados que tratassem de execução, porque é a cadeira que eu estou dando aula aqui na faculdade, e eles tinham que comentar com as próprias palavras, gravando um vídeo curto sobre o que achavam do enunciado e eventualmente propondo alteração, propondo enunciados novos e tal. E foi impressionante o resultado que aconteceu, que os alunos se identificaram muito com as ideias, com os debates. Aqueles enunciados que a gente propôs, Marco, no ano passado, estamos até devendo aquele artigo que nós combinamos de fazer, né? Verdade. Vários elogiaram, vários criticavam, e não sabiam que eu e Marco tínhamos redigido praticamente ali o esboço em conjunto, né? E eu também não falei de propósito, porque eu queria que eles tivessem autonomia para poder desenvolver. E é isso que aconteceu, exatamente isso. Assim, pessoas que não vão fazer parte do FPPC por algum motivo, podem contribuir como eles já contribuíram, já anotei essas dicas e vou levar para o nosso grupo, e a mesma coisa vai acontecer certamente no grupo de Mazola e nos outros grupos todos. Né? Então isso é importante porque a colaboração pode vir de qualquer lugar, não importa. O que importa é que a gente consiga, de alguma medida, melhorar o estudo do direito processual, que é o que a gente quer. Né?
O Márcio, Mazola e Renata, a gente não pode deixar de fazer uma live de esquenta por FPC sem fazer um elogio aqui, público, a quem nos coordena, né? A coordenação geral do FPC, de todos os FPCs, ela é de Fred Dias Júnior e de Ricardo Carneiro, que a gente chama de Cadu. E a coordenação local, pelo terceiro ano, né, de Paulo Mendes de Oliveira e de Carol Caputo, que são pessoas absolutamente espetaculares, né? Estamos falando de 4 pessoas generosas, acolhedoras. Paulo e Carol, que são nossos anfitriões, eles cuidam de cada detalhe, enfim, de cada pequena coisa da FPC para tornar um ambiente realmente espetacular de convivência durante 48 horas. Então, eu queria aqui registrar, se algum deles estiver nos assistindo, depois assistirem aí ao nosso vídeo gravado, queria deixar, eu tenho certeza que falo por nós 4 aqui, nosso público agradecimento por tão brilhante condução que eles fazem do fórum. E assim, o que as pessoas vão perceber também é que o valor da inscrição é um valor muito baixo, né? Assim, para o que a gente tem ali de qualidade, né? De entrega. Vocês vão perceber isso, né? Que você vai dizer, meu Deus, como é que o pessoal faz milagre com essa inscrição? Porque, na verdade, era gratuito, né? E aí a gente, acho que aqui em Recife, a gente sugeriu, quando a gente organizou aqui em Recife, a gente sugeriu que houvesse uma inscrição mínima que fosse. Era tão informal que era gratuito que a gente saia fazendo uma vaquinha na hora ali, né? Não sei se você lembra disso, Márcio, Mazola. Você lembra? O pessoal saía passando de sala em sala pedindo para que quem pudesse contribuir voluntariamente desse ali o que pudesse para ajudar, porque tem custo, né? O evento tem custo alto. Vocês vão ver, quem for participar vai ver que é grandioso, né? Então, assim, vocês vão perceber isso também, que a entrega é muito grande, né? Assim, nós temos momentos emotivos, né? Momentos ali de homenagens. É fantástico. Sabe o que eu acho mais impressionante? Eu acho mais impressionante da FPPC que o ambiente é tão assim, como o Márcio falou, é tão acolhedor e informal que você, do seu lado, tem um estudante que fala assim, professor, eu estou com aqui uma dúvida no TCC, e aí você conversa sobre a ideia do TCC dele, e daqui a pouco você está discutindo a tese de doutorado do teu amigo e o pós-doc do outro. Então, assim, você conversa de tudo, independente de quem é, porque você quer contribuir com boas ideias, né? Então, acho que isso fica muito legal. Exatamente. Você tem razão. Eu queria aproveitar para reforçar o agradecimento que você, Marco, fez, para dizer que a nossa coordenadora não para nunca. Agora, enquanto nós estamos na live, ela já mandou uma mensagem para nos atualizar sobre 2 informações importantes. Ela acabou de dizer, Carol Caputo mandou aqui agora, olha, no grupo de execução, o grupo 5, só faltam 6 vagas. A gente tinha falado que eram 10, já faltam 6. E no grupo número 8, o grupo de métodos não jurisdicionais, só faltam... Não, perdão, no grupo 7 de métodos não jurisdicionais, só faltam 8 vagas. Então, são os 2 que estão agora aí prestes a acabar, e você, então, que está nos assistindo aí, ou vai assistir daqui a pouco, corra lá, porque estão acabando, além dos outros 2 que já acabaram, que a gente mencionou. Né? Então, realmente, como você bem considerou, né, eles trabalham muito, com muito esmero, para deixar tudo muito perfeito. E eu não conheço ninguém, não sei se vocês conhecem, eu não conheço ninguém que tenha ido no FPC e falou assim, eu não gostei, não quero voltar. Eu nunca vi. A pessoa pode até não ir de novo por algum motivo, não deu, aquele ano estava viajando, aconteceu alguma coisa, enfim. Mas falar que não gostou, não dá. Contaminado para sempre. Tanto é assim que a gente sai de lá com a data do próximo e já deixa bloqueada a agenda para março do ano seguinte. Então você já não vai marcar nada para aquela data, porque você realmente tem o desejo de frequentar todos os anos. É impressionante. E acho que alguém perguntou no início também sobre o local. Acredito que desde o penúltimo, né, PPC, que se decidiu, Fred comunicou a decisão de fazer, pelo menos em princípio, de fazer sempre em Brasília, pela facilidade mesmo, né, de acesso de todos os lugares do país, porque antes era escolhida uma cidade e se fazia. Então, já teve Recife, já teve Salvador, já teve Rio e várias outras cidades, e aí decidiu-se que o ideal era manter em Brasília para centralizar mesmo e facilitar o acesso, né? Então, para quem perguntou, é em Brasília, e no próximo ano, provavelmente, Brasília de novo. Vamos aguardar, mas muito provavelmente Brasília de novo, porque passou a ser a sede mesmo do FPPC. E aí vou aproveitar para reforçar os dias, né, que o pessoal está chegando agora aí, para poder também saber. Então, dia 24 de março, é uma sexta-feira, é o dia da reunião dos 8 grupos temáticos, e essa reunião vai se dar nas salas do IDP, numa faculdade em Brasília, e depois, no sábado, a plenária, a grande plenária, na qual
Todos vamos debater os 5 enunciados que cada grupo tiver aprovado no dia anterior. Nós vamos debater nessa plenária, então, que vai ser num hotel. Ajuda aí, Marco, o nome do hotel mesmo. É o Royal Tulip. Royal Tulip. Royal Tulip, exatamente, fugiu o nome. No sábado, então, a gente vai fazer isso. Como o Mazola falou, eu queria, Mazola, se você pudesse falar também dos eventos sociais, um pouquinho aí, porque a gente está falando só questões acadêmicas, mas fala um pouco aí dos eventos sociais também. Eu sei que você não gosta, mas faz um esforço aí, por favor. Olha, sexta-feira, eu ainda não recebi lá o roteiro ainda, mas assim, sexta-feira sempre tem algum bar, alguma festa incrível. Não dá para você ceder muito que no dia seguinte já tem, né, a plenária. Para quem chega na quinta-feira, também à noite, esse ano, como vai ter o ingresso o evento da BEP e também da AGU, já vai ter farra. Desde quinta-feira, quarta-feira, quem puder chegar, quase um carnaval fora de época. Então, picareta. Realmente assim, é muito legal. Você conhece gente do Brasil inteiro, todos os estados. É sensacional. Então, estejam preparados, porque tem muito estudo, mas também tem muito lado social, muita diversão. É uma micareta processual e etílica, né, Mazola? Exatamente. Tem para todo gosto, né? Tem para todo gosto, isso que importa. A gente recebe todo mundo. Bom, pessoal, a gente está chegando 1 hora de live aqui. Eu queria, primeiro, claro, agradecer. Quando eu falei para o Marco essa minha ideia de fazer esse esquenta, na mesma hora ele me respondeu e disse, bora lá. Então, eu queria te agradecer, Marco, por você ter aceitado, comprado essa minha ideia. E, claro, obviamente, ter trazido consigo Renata e Mazola, porque não podia ter sido melhor. Eu queria reforçar ainda assim o convite para que todo mundo possa participar de alguma maneira da FPPC, seja estudando os enunciados que já foram aprovados, seja trazendo propostas novas, seja efetivamente se inscrevendo e indo participar presencialmente lá em Brasília no mês que vem, seja depois trazendo algumas ideias, porque a nossa ideia sempre é perene, o FPPC é perene e a gente vai continuar debatendo também. E por fim, vou reforçar aqui o FPPC, www.fppc.com.br é o site para você se inscrever, correr lá e poder participar presencialmente conosco. Palavra de vocês, final aí, para a gente poder despedir, desejar boa noite para todo mundo. Vai lá, Marco, Renata, e depois Mazola, por favor. Eu só agradecer mesmo e reforçar, né, todo o convite, porque você certamente não vai se arrepender. E, assim, uma alegria, né, registrar aqui também a minha alegria de participar como secretária ao lado do grande Mazola, né, que é realmente um amigo e que acho que nem sabia, né, que nós temos esse ponto em comum aí, viu, Mazola? Escrever sobre Sansão, viu? Já era a minha praia há um bom tempo atrás, então estou muito feliz mesmo, assim, de te auxiliar aí nesse caminho. Eu acho que vai ser bem bacana. Eu que também sempre gostei de estudar e de ler sobre execução, já tinha em Márcio uma referência há muitos anos. A gente já se conhecia, enfim, dos grupos de WhatsApp, de alguns eventos, do próprio FPPC, mas foi um prazer muito grande participar do mesmo grupo que Márcio na última edição, em que a gente teve nosso querido amigo e parceiro Rodrigo Becker como relator, e aí nossos laços se estreitaram ainda mais. E acho que fomos premiados os dois, né, com a escolha pelo professor Fred, pela coordenação, para que Márcio seja o relator e eu esteja aí ajudando ele na secretaria do grupo de execução. Então vai ser uma honra também estar com você, meu amigo, na condução aí dos trabalhos do nosso grupo. Honra minha, meu cara. E eu também agradeço, Márcio, essa oportunidade da gente aqui conclamar a galera para fazer parte aqui, participar do FPPC. Dizer que eu tenho absoluta certeza, e aí falando só de você e do Marcos, assim, do Marco, eu não conheço ninguém que não ama vocês. Vocês são pessoas sensacionais, corações bons, do bem, transmite só energia boa, quer dizer, não tem picuinha, não tem fofoca. Isso é muito bom, dá uma paz, é muito bom conversar com vocês e estar com vocês. E a Renata, quando eu vi o nome dela como secretária, eu fiquei mais tranquilo, porque a Rê tem pulso, a Rê fala, se posiciona, enfim, tem a despachada, iniciativa, proatividade. Isso é tudo que o relator quer, né? Alguém que possa realmente estar ali ombreando ele e fazendo a coisa acontecer da melhor forma possível. Então, eu que agradeço e admiro muito todos vocês aqui e vamos estar juntos em Brasília. Com certeza. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Boa noite para todo mundo. Se cuidem, daqui a pouco vamos estar juntos lá em Brasília.
Grande beijo para todo mundo. Boa noite. Essa live vai ficar gravada. Eu vou colocar depois lá no meu canal do YouTube também, no @professor Márcio Faria. Mando para todo mundo para a gente poder divulgar ao máximo. Espero vocês. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.